Por meio dessa guerra, das guerras do Império Romano, a gente vê que eles começaram então a conquistar terras e também conquistaram várias rotas de comércio, ou seja, caminhos que eles poderiam comercializar. A gente pode observar que o Império Romano ele conquistou quase toda a Península Itálica, ou seja, o território que pertencia à Itália, local onde ele estava localizado. A gente pode observar que também o Império Romano, além de conquistar o território todo da Itália, a gente pode observar que também, com o passar do tempo, eles começaram a rivalizar com outros povos, como, por exemplo, os povos da África, que era uma colônia que pertencia aos povos fenícios, do continente asiático, mas esses povos tinham uma colônia localizada no continente africano, que era muito rica, que era chamado de Cartago. Então, esses povos que viviam lá na África, na colônia de Cartago, eles eram chamados de púnicos. Então a gente vê que os povos que viviam lá em Cartago, chamados de fenícios, que eram povos que dominavam aquela região, mas que eram de origem asiática, a gente vê que eles eram chamados de púnicos. Então as guerras dos romanos contra os fenícios, para ver quem iria dominar o mar Mediterrâneo, um local onde eles poderiam desenvolver o comércio, era principalmente o que nós chamamos de guerras púnicas. Púnicas porque era o nome que os romanos chamavam os fenícios, púnicos. A gente vai observar então que depois de derrotar a colônia de Cartago, a gente vai observar que os sobreviventes se tornaram escravos e a gente vê então que a partir de conquistar essa parte da África, essa colônia da África chamada de Cartago, a gente vai observar então que eles conquistaram o quê? Conquistaram Cartago, que pertencia aos fenícios e estava localizado na África, porém também conquistaram outros locais, como a Macedônia, como a Grécia, parte da Ásia Menor, conquistaram a França, que era chamada de Gália, e principalmente a gente vê que foi a partir dessas guerras contra outros povos que os romanos conseguiram então se tornarem os verdadeiros donos do mar Mediterrâneo, que é um mar que liga o continente asiático ao continente europeu. A gente vai observar que esse é o chamado Mar Mediterrâneo, ou chamado, como os romanos falavam, de Nosso Mar. A gente vai observar então que um dos grandes representantes desse período será então que nós chamamos de... a gente vê que a partir dessas conquistas feitas pelo Império Romano através das guerras, é algo bem importante que a gente vai observar, que assim se tornou uma grande civilização. Roma, o que mudou quando Roma começou então a se tornar uma grande civilização? Eles enriqueceram, eles acabaram surgindo um grupo de pessoas chamadas de cavaleiros, que eram pessoas que enriqueceram com o comércio, com a cobrança de impostos. A gente vê que houve um aumento do número de escravos, ou seja, através da guerra, eles capturavam as pessoas e levavam para Roma para serem transformados em escravos. Durante essa expansão, através das guerras, a gente vê que os romanos também conquistaram terras, e essas terras ficavam apenas com os ricos. E a gente vai observar que é nesse momento que vai acontecer a maior revolta de escravos no Império Romano, chamada de Revolta de Espartaco. A gente vai observar que esses escravos, juntamente com a população pobre, estavam lutando por uma situação melhor de vida. A gente vai observar que eles desejavam serem livres, porém acabaram perdendo essas batalhas, foram presos e também parte acabou sendo crucificados. Nós vamos ver que durante a República Romana havia a luta pela terra, ou seja, os pobres, chamados de plebeus, e os ricos, chamados de patrícios, sempre lutaram por terras do Império Romano. Né? A gente vai observar então que é nesse momento que vai acontecer o quê? Os plebeus, né, sendo representados por dois irmãos, chamados de Tibério e Caio Graco, eles começaram a lutar para que as terras de Roma fossem divididas entre a população. E esses irmãos queriam que fosse limitar a quantidade de terras para cada pessoa, que as terras fossem distribuídas entre os pobres, e principalmente eles queriam que
que o Estado, que o governo de Roma pudesse pagar as roupas e os equipamentos do exército romano. Então a gente vê que a luta pela divisão de terras em Roma, sem dúvida, vai ser uma das grandes rivalidades que vão levar à morte desses irmãos. Tibério, que acabou sendo morto, e Caio, quando percebeu que ia ser morto, mandou um escravo lhe matar. A gente vai observar que um dos militares que mais se destacaram no Império Romano foi Júlio César. Júlio César, né, ele ajudou então muitos pobres se tornaram soldados. A gente vai observar que os generais ganharam força, né, e passaram a disputar o poder. E principalmente quem sobressaiu foi Júlio César. A gente vai observar que ele conquistou a França para o Império Romano. E a gente vai observar que Júlio César ele distribuiu terras entre a população, entre os pobres. E por isso ele começou a ser muito criticado, né? E ele começou então a ser acusado. Vejam aí, que Júlio César ele doou terras a milhares de soldados e plebeus. Ele foi acusado de trair a República e no Império Romano sempre falava que ele desejava que houvesse a volta da monarquia ao Império Romano, que Roma voltasse a ser governado por um rei. A gente vai observar que ele acaba sendo assassinado em 44 anos antes de Cristo. Pronto, pessoal. Então, a gente vê então essa questão da luta então, principalmente da luta então pelas terras. A gente pode observar então que é nesse momento que o Império Romano então ele começa então a decair. A gente pode observar então que além dessas lutas vai haver então o que vai acontecer. A gente começa então a perceber que a República Romana ela começa a decair. Nós vamos ver que depois da morte de Júlio César, as pessoas ficaram desacreditadas na República Romana. Nós vamos ver que estavam havendo muitas brigas entre os plebeus e os patrícios. E as pessoas então começaram a imaginar que o melhor para Roma seria realmente Roma ser governado por um rei. É o período que a gente vê que vai ser chamado de Império Romano. É a terceira fase e o terceiro período de Roma. Porque já que no período então da expansão territorial de Roma, chamado de República, as pessoas estavam lutando o quê? Os plebeus estavam sofrendo muito com os patrícios. A gente pode observar então que é nesse momento em que eles decidiram então começarem a lutarem por uma sociedade mais justa e igualitária e acabarem com a República e estabelecerem uma nova forma de governo em Roma chamado de Império Romano.